Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Ilane de Oliveira, conhecida como Tiquinha, é assim que todos me chamam e é assim também que eu me apresento aqui a vocês. Sou empresária, palestrante, é um prazer enorme estar aqui com vocês nesse congresso online. Me autodefino como um agente de mudanças, eu amo cuidar de pessoas, sou formada em biologia, apesar de nunca ter exercido a profissão, sou também formada em administração de empresas. Essa sim é a minha atual profissão, tem tudo a ver com a minha missão de vida, que é servir e cuidar de pessoas. Sou coach, formada pela Academia Brasileira de Coach, com certificação internacional. Também sou programadora neurolinguística, formada pela Escola Brasileira de PNL, entre outras certificações. Conhecimento é a minha maior e grande paixão. Estou aqui hoje para falar para vocês sobre a importância da inteligência emocional, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional. Suas influências, consequências na nossa vida em todos os aspectos. Para a palestra de hoje, eu escolhi o seguinte tema: saúde emocional, os 10 passos para fazer a diferença. Afinal, o que é inteligência emocional? Aonde ela pode nos ajudar? Você em algum momento já parou para pensar na sua saúde emocional? Você sabe dar nome às suas emoções? Vamos ver na prática aonde a inteligência emocional pode nos influenciar. Você conhece alguém aí da sua rede de contato que tenha sido demitido recentemente? Lembrou? Conhece? Vamos lá. Na grande maioria das vezes, as pessoas são demitidas por falta de habilidade técnica ou por dificuldade nos seus relacionamentos. Na sua opinião, aí, o que é mais comum acontecer? Na vida profissional, inteligência emocional é o ponto-chave para alcançar grandes resultados. A inteligência emocional para o bem, ela é muito comum para o bem-estar, né? E o bem-estar é um conceito que abrange várias áreas da nossa vida, como a saúde emocional, a saúde física, a saúde familiar, a saúde conjugal, a saúde social, intelectual, financeira e espiritual. Você acredita que tudo isso tem que estar extremamente alinhado para que você consiga o tão sonhado equilíbrio emocional? Né? E aí eu deixo algumas perguntas para vocês, para a gente refletir junto. Né? O que é para você ser saudável? O que você responderia a essa pergunta? Você tem hábitos de vida saudáveis? Como é que anda aí a sua roda da vida? Em coach a gente chama essas 8 saúdes que eu falei anteriormente para vocês, nós chamamos de roda da vida. Então como é que está rodando aí a sua roda da vida, o seu equilíbrio, a sua inteligência emocional? E vamos descobrir juntos, né, no decorrer dessa nossa conversa. Vamos chamar de conversa, não vamos nem chamar de palestra. É interessante que a gente consiga, eu tenho certeza que apesar de não estarmos tendo um contato físico aí numa palestra física, né, estando online, mas eu tenho certeza que nós poderemos agregar bastante aprendizados, tanto de mim para vocês, quanto de vocês para mim. No final eu vou deixar meus contatos, para que a gente possa aí trocar bastante experiência, ok? Vamos lá? Os tópicos que iremos trabalhar hoje serão os seguintes. Você sabe gerenciar suas emoções? Focalize a solução e não o problema. Você realmente sabe ouvir? O impacto da falta de organização e planejamento. Como equilibrar a vida profissional e familiar sem comprometer o resultado obtido em ambos os papéis? O perigo de viver na zona de conforto. Aprenda a traçar e conquistar suas metas pessoais e profissionais. Entenda como você funciona para a vida de vocês, ok? Vamos começar? Bom, o primeiro ponto é se você sabe gerenciar suas emoções. O ponto primordial para gerenciar suas emoções é o autoconhecimento. É o passo mais importante para a conquista da inteligência emocional. Você se conhece? Conhece as suas reações? O que lhe deixa chateado? O que lhe deixa feliz? Quais são os seus hábitos? É de extrema importância que você se conheça. Conheça suas reações e ações para mudar ou controlar os seus resultados. Essa é a função do autoconhecimento dentro da inteligência emocional. Falando de autoconhecimento, você precisa querer. Não depende de outra pessoa. É uma autorreflexão.
é uma introspecção para que você se ouça, né? É até interessante falar se ouvir, mas é isso, é aquele diálogo interno que nós temos conosco mesmo, que nos dá as respostas que muitas vezes não conseguimos enxergar, ou por não querer, ou por não nos ouvir. Eis aí a questão. Então, o autoconhecimento é bem mais complexo do que a gente imagina. E para exemplificar um pouquinho do autoconhecimento, eu gosto muito de trabalhar com a janela de Johari. Vamos lá? A janela de Johari, ela é dividida em 4 partes, que são os nossos 4 eus. O eu, primeiro eu, é o eu aberto. O eu aberto é aquele que você conhece e todos conhecem sobre você. Vamos a um exemplo? Logo no início eu cheguei para vocês e falei o seguinte: meu nome é Eridane, sou conhecida como Piquinha, sou formada em administração de empresas, coach para Disney, etc. Ok. Esse eu conheço e todos conhecem, que convivem comigo, sabem das minhas habilidades, profissões, etc. Então é o eu aberto, aquele que eu conheço e o outro também conhece. Nós temos o outro eu, que é o desconhecido para os outros. É o eu que só eu conheço, as pessoas não conhecem. Que eu é esse? É aquele eu que quando eu vou dormir, coloco a minha cabeça no travesseiro, tem alguns pensamentos que são meus, as outras pessoas não conhecem. Tem aquele eu que é desconhecido por você, que é o eu cego, que nós chamamos de eu cego. O eu cego é um hábito, uma mania que você tenha, mas que você não admite. Vamos dar um exemplo. Digamos uma empresa que tem aí 60 funcionários. E um funcionário, todo mundo fala que ele tem alguma deficiência, mas eles, eu não, quem está errado é o outro, eu estou certo, esse é o meu caminho. Então, é o eu que a gente não percebe. E tem o eu desconhecido por você e pelo outro. É aí onde mora o maior perigo. É o eu que nos faz tomar, muitas das vezes, decisões extremamente sem nenhum tipo de fundamento. Vamos também a um exemplo. Numa discussão, o que leva um pai de família a tirar a vida de outra pessoa? Num trânsito. Então são discussões que são situações que fazem você tomar decisões drásticas e muitas vezes você pergunta assim: nem eu sabia que era capaz disso. Então é aí o maior ponto-chave e a maior importância de conhecer e se ter inteligência emocional. É para gerir conflitos, é para gerir esse eu, é aí onde mora o perigo. É o eu que ninguém conhece, é o eu que nem você conhece. Então, na janela de Johari, os 4 eu, que é o eu aberto, o eu oculto, o eu cego, que você vai verificar aonde mora o perigo aí, para que você tome conta da sua saúde emocional. Temos também a autorregulação. A autorregulação ela é voltada para aquilo que a gente precisa melhorar. Qual é o hábito que você precisa melhorar, que você precisa regular? Né? Tem autoconsciência do que você precisa fazer? Tem autoconsciência exatamente do que você é e do que você quer para você? Né? Então, assim, são essas questões que a gente trabalha aí dentro da autorregulação. Temos a automotivação. Automotivação, motivação, automotivação, já falo assim, auto, é interior. Existe uma diferença muito grande entre motivação e inspiração. Ninguém motiva ninguém, isso não existe. Né? Alguém pode te inspirar, mas te motivar não, porque motivação é uma escolha. Então você precisa saber o que realmente te motiva. Quais são os seus sonhos, quais são os seus objetivos, quais são os seus planos. Né, para que você consiga, se Zeca Pagodinho, né, deixa a vida me levar. Não é legal, é importante que você consiga aí saber exatamente o que você quer. Habilidades sociais, outro ponto extremamente importante, se relacionar com as pessoas, cultivar as amizades, tanto na vida, tanto pessoal quanto profissional. Ninguém cresce sozinho, é necessário aí que você cultive suas habilidades sociais. Outro ponto também importante de você saber gerenciar suas emoções é a empatia. A empatia é a questão de como você lidar com as outras pessoas. Seja ser mais empático, né? Você inspira paixão, desperta paixão, ou você é aquela pessoa que quando
chega no trabalho, as pessoas não bom dia e já vão virando as costas para você, ou gostam que você chega ali no ambiente de trabalho. Como você lidera? Como você lida com as críticas referente ao seu trabalho, referente à sua pessoa? Você mais critica ou julga? Porque também existe aí a diferença entre a crítica e julgamento. A crítica, desde que ela seja construtiva, ela é de extrema importância para o crescimento e o desenvolvimento do ser humano. Porque é através da crítica que você vai sempre buscar uma melhoria nos seus pontos fracos. O julgamento, ele é diferente. No julgamento, você muitas das vezes diz o que o outro tem que fazer. Então, assim, o que é verdade para você pode não ser verdade para outra pessoa, concorda? Então, precisamos ser mais empáticos. Vamos usar mais as palavrinhas mágicas, como bom dia, boa tarde, com licença, por favor. São pequenos gestos e ações, porém, trazem resultados fantásticos. Dando continuidade à nossa conversa, outro ponto importante para a inteligência emocional é a solução de problemas. Como você lida com os desafios? Aqui é que mora o perigo. Suas crenças limitantes ou possibilitadoras definem como você é. Você é aquilo que acredita. Então, lidar com a situação desafiante só vai depender de você, do seu ponto de vista, da sua resiliência e da sua habilidade de olhar os fatos. A vida muitas das vezes coloca lentes. Nós precisamos colocar lentes para visualizar a questão com outros olhos. Então, focalize a solução e não o problema. Esse aí é um grande segredo para que a gente consiga focar mais na questão dos problemas. Nós, da programação neurolinguística, não gostamos muito de usar a palavra problema, substituímos aí por questão, nem difícil, nós substituímos aí pela palavra desafio. A situação é desafiante, porque o desafio ele é motivador, né? O desafio nos dá motivação para correr atrás aí e resolver alguma questão. Primeiro ponto, saia da caixinha. Esse é o primeiro ponto para que você consiga resolver o problema. Pense além, não fique preso exatamente àquela questão, ao problema, né? Coloque outros pontos de vista, converse com outras pessoas, verifique alguém que possa que tenha passado ou estejam passando por uma questão parecida com essa que você está precisando resolver. O desafio é desafiar. Faça o novo, faça diferente, verifique outros caminhos que você possa pensar, entender, busque a resposta dentro de você. Alguma vez, mesmo sendo questões diferentes, você tomou alguma atitude que tomando nesse momento iria mudar essa questão que você está para resolver no momento, né? Extraia o máximo possível de aprendizado de toda e qualquer questão que tenha para que você possa resolver. Bom, o primeiro ponto é que você divida o problema em partes, para que você possa cuidar de cada parte com planejamento. Você vai precisar de 3 pontos extremamente importantes, que é foco, objetivo e planejamento. Esses são os 3 pontos que você vai precisar para focalizar no problema e na solução e não no problema. Foco, entenda toda a situação, quais os pontos positivos, quais os pontos negativos que a questão envolve e foque no resultado. Objetivo, defina exatamente o que essa situação vai lhe trazer, o que você realmente quer, o que você realmente não quer quando essa questão for solucionada, para eliminar fatos sem relevância que poderiam acontecer aí durante a situação, porque muitas das vezes, por não saber exatamente o que queremos ou o que não queremos dentro de uma determinada situação, ficamos rodando feito barata tonta. A gente até brinca, né, sem achar a ponta aí, o fio da meada, porque não sabemos exatamente o que queremos ao sair aí de uma situação, problema. Planejamento, defina todos os pontos para começar a lidar com essa questão. Que pontos são esses? A data para começar e terminar, quem são as pessoas que estão envolvidas nesse processo, que precisam ser colocadas de lado ou que elas venham fazer parte da ajuda aí para essa questão. Verifique quais os recursos necessários que você
precisa para resolver essa questão. Planeje e replaneje sempre que for necessário. Seja um solucionador de problemas. Então, se você tem o foco, o objetivo e o planejamento, você vai ser aí um solucionador de problema. Já tem uma frase que diz a seguinte: nenhum problema é um problema sem solução. Concentre-se na solução e não no problema. Adapte-se à situação e haja rapidamente. Eis aí o grande segredo das pessoas que lidam com maior facilidade com desafios. Porque desafios surgem para todos nós. Uns têm mais habilidades, outros têm menos habilidade, porém é a maneira como lidamos com os desafios, como nos colocamos frente aos desafios que mudam aí os nossos resultados. Outro ponto também importante para a inteligência emocional é como gerenciar conflitos. Falamos aqui da questão de foco na solução, então nós vamos falar também de gerenciamento de conflitos, que é outro ponto, fator importante aí para que consigamos a inteligência emocional. Em primeiro lugar, controle a sua respiração. A respiração ela é ponto central para todos nós encontrarmos um equilíbrio. Então, a respiração ela mantém o equilíbrio do corpo, ela mantém a mente centrada, ela consegue acalmar. Então, cuide mais da sua respiração. É muito importante. Passe a prestar bastante atenção aí na sua respiração. Faça até um teste comigo agora. Dê uma respirada aí bem profunda e você vai verificar aí, já vai sentindo a mudança aí da sua fisiologia. Então, cuide bastante da sua respiração. Cuidado com o estresse. Controle a sua rotina diária. Busque fazer o que você ama. Busque se engajar mais nas atividades. Entender mais o que está por trás das atividades que você executa. Cuidado aí com o seu estresse. Pratique exercícios regularmente. Regularmente os médicos e fisioterapeutas sempre nos orientam que regularmente seria no mínimo aí 3 vezes por semana. Faça aquilo que te dê prazer, seja uma caminhada, andar de bicicleta, pilates, academia, natação, não importa. O importante é que lhe dê prazer, para que você consiga manter seu corpo também em equilíbrio. Sorria mais. É muito bom sorrir. O sorriso ele abre portas, ele muda toda a fisiologia de qualquer ser humano. O Brasil é conhecido aí pelo o país da festa, o país do futebol, porém temos um triste recorde, né? Somos o país número 1 em antidepressivos. Então precisamos aí rever nosso conceito de depressão, de sentimento. É por isso que hoje eu estou falando aqui com vocês um pouquinho sobre inteligência emocional. Para gerenciar conflitos precisamos de muitas habilidades. Todos nós sabemos aí das dificuldades de gerenciar conflito, de lidar com pessoas, seja na vida pessoal, em relacionamentos com pais, filhos, esposo, ou na vida profissional, né, com chefes, com um colega de trabalho. E tem uma habilidade que eu acho extremamente importante, primordial, que é o ouvir. E eu te pergunto, você realmente sabe ouvir? E falando em ouvir, eu gosto de lembrar de uma brincadeirinha de criança, né? Da brincadeira do telefone sem fio, que quando éramos criança, sempre estávamos ali na escola com brincadeira e já diz o ditado: quem conta um conto, aumenta um ponto. E aí eu te pergunto, como é que está a sua escuta ativa? Como é que você se coloca quando você está escutando alguém? Você é aquela pessoa que tem paciência para ouvir ou aquela pessoa que está louca que a pessoa termina, vira as costas, a pessoa nem termina uma frase, você já tá bom, já entendi. Então, vamos ver aí como é que está a sua escuta ativa. Primeiro, estabeleça um rapport. E você pode dizer, o que é rapport, né? Para quem não conhece PNL. Então, rapport é se comunicar da maneira melhor possível. Então, rapport tem a seguinte definição em PNL. Se comunicar em rapport com outra pessoa é colocar-se no lugar dela e procurar acompanhar com discrição, elegância e sutileza
alguns de seus comportamentos como ritmo, respiração, gestos e posturas. Rapport é a essência da comunicação bem-sucedida. Essa aí é a definição de rapport em PNL. E eu pergunto a você, algumas vezes você já conversou com alguém e no final essa pessoa chegou para você e disse assim: nunca ninguém me ouviu como você? Você já ouviu essa frase? Se sim, com certeza, durante essa conversa, vocês estabeleceram um rapport, que foi o quê? Uma interlocução extremamente bem centrada no que o outro estava te falando. Então você pode perguntar, como é que eu posso ouvir melhor? Primeiro, mostre-se interessado. A linguagem certa do seu corpo vai mostrar para outra pessoa que você está interessado no que ela está te passando, no que ela está trocando junto com você. Preste bastante atenção. Siga o fluxo, né, do pensamento do interlocutor. Porque você pode até confirmar com ele: entendi, vai mostrar para ele que você está acompanhando, tá certo, ok. Isso são confirmações que ele vai entender que você está dando toda a importância merecida ali à conversa que ele está te passando. Certifique-se que você realmente entendeu. Repita a frase: é exatamente assim, assim, assim que você está me passando, entendi corretamente. Por quê? Para que não haja uma falha na comunicação. Em PNL, nós sempre falamos o seguinte: a comunicação é de responsabilidade de quem emite. Porque muitas das vezes assim, eu falei e a pessoa voltou e não entendeu. Não, a responsabilidade, infelizmente, é sua. Então você precisa certificar que entendeu e também sempre que você for dar um comando para alguém, você certificar que o outro entendeu exatamente o que você estava pedindo. Então, por isso, seja muito específico, especifique bem exatamente aquilo que você quer para que o outro possa aí atender a sua solicitação. Pratique mais a sua escuta ativa e tenha flexibilidades e ganhos enormes nos seus relacionamentos pessoais e profissionais. Julgue menos. Essa é a dica que eu deixo para você. Se coloque mais no lugar do outro, procure entender um pouco mais o outro, para que você consiga aí ter grandes resultados na sua vida, ok? Bom, além de tudo isso que nós já falamos, outro ponto de extrema importância para a saúde emocional é o planejamento, a administração do tempo. Eis aí uma questão extremamente importante, que é o impacto da falta de organização e planejamento também na sua vida pessoal e profissional. Como você gasta seu tempo? O dia só tem 24 horas para todo mundo, para mim, para você, então isso não vai mudar. Apesar de todos nós queremos as 72, enfim, quantas horas mais o dia pudesse nos dar, mas só podemos ter aí 24 horas. Dentro dessas 24, temos que dormir, estudar, trabalhar, ficar em casa, enfim. Como é que você está administrando o seu tempo? Eu gosto muito, e deixo já inclusive uma dica para vocês, de um livro chamado A Tríade do Tempo, de Christian Barbosa. Ele é muito claro e específico quanto à administração do tempo. Mas eu vou sintetizar aqui rapidamente 3 esferas que o Christian usa do tempo, que é a esfera da importância, do circunstancial e do urgente. Aonde você anda colocando o seu tempo? E a seguinte pergunta que eu faço para vocês. Hoje, todos nós temos algumas prioridades, lógico. E a pergunta que eu deixo para vocês é a seguinte: você tem cuidado do que realmente é importante para você? Vamos lá? Trabalhar um pouquinho aí sobre importante, circunstancial e urgente? Importante são todas as atividades que você exerce no seu dia a dia que levem você em direção aos seus sonhos, às suas metas, ao seu objetivo e ao seu planejamento. É tratada como esfera da importância, aquilo que você faz para que você realmente atinja os objetivos que você planejou para você. Circunstancial é tudo aquilo que tira você da esfera da importância por alguma situação.
Algumas pessoas chamam de imprevistos, algo que não estava, na verdade algo que não estava planejado, não estava ali na sua tarefa daquele dia, porém você teve que realizar alguma tarefa extra. E urgente? Bom, urgente é tudo aquilo que não foi resolvido lá na esfera da importância. É tudo aquilo que não tem mais tempo ou não tem mais prazo para que a gente possa resolver. E aí nos tira do nosso foco, do nosso objetivo. E pasmem, a maioria das pessoas passam muito tempo, mas a maioria do seu tempo lá na esfera da urgência. E aí passamos a não ter resultados, a não estar satisfeito com aquilo que nós estamos colhendo nós colhemos aquilo que plantamos. Então, se você não está administrando bem aí o seu tempo, com certeza você não vai ter resultados muito legais. Eu gosto de deixar algumas dicas para que a gente consiga aproveitar melhor o tempo. São 5 maneiras de fazer com que o tempo pare de voar. Pelo menos que a gente sinta que estamos sendo mais produtivos com as nossas atividades. 5 maneiras de driblar o desperdício do tempo. Primeiro, experimente coisas novas. Viaje mais, jante em lugares diferentes, vá a restaurantes diferentes, para que você consiga experimentar mais aí as coisas novas que a vida tem para oferecer. Tente inovar no trabalho, para que você se sinta bem lá no seu ambiente, para que você nem sinta o tempo passar. Mude sua mesa de lugar, troque de mesa com seu colega de trabalho, vá ao trabalho por uma rota diferente, pegue carona com um amigo, vá trabalhar, enfim, faça alguma coisa. Claro, tudo dentro da possibilidade, que sabemos aí que tem empresas que têm lá os seus setores e que você não pode fazer isso, mas dentro das possibilidades, faça algo novo, inove um pouquinho no seu trabalho. Conheça as pessoas novas. Sabe aquela pessoa, aquele porteiro do seu prédio, aquele seu amigo da empresa, pessoas que você só passa por ela, bom dia, oi, tudo bem? Essa pessoa pode ser aí, trazer grandes e bons resultados para você. De repente essa pessoa pode lhe ajudar bastante. Então aproveite bastante aí as redes, sua rede de contato, para que você amplie conhecimento, para que você troque bastante experiência com as pessoas. Aproveite melhor cada momento. Curta o presente, é aqui onde você realmente pode intervir. O passado, ele só serve de aprendizado. É lá que nós extraímos do passado, das outras situações, aprendizados. O futuro, infelizmente, não podemos prever ou mexer. Então, só podemos mexer no presente, intervir no presente. Mexer, assim, o que a gente fala é ter ações diferenciadas agora, no presente. É aqui que a gente pode realmente fazer a diferença. Foque o lado bom das coisas. Por pior que seja a situação, toda situação traz um aprendizado. Então extraia o aprendizado de toda e qualquer situação que você esteja envolvido. Dando continuidade, a administração do tempo realmente é muito importante para que a gente consiga um equilíbrio entre a vida profissional e a vida pessoal. Como está você? Hoje, qual é o seu sentimento referente aí às suas realizações profissionais e pessoais? Como você se sente? Nós vamos agora a um ponto também que eu gosto muito de falar, que é sobre o equilíbrio da vida profissional e da vida emocional. Desculpe, da vida profissional e pessoal. A pergunta que eu deixo para você é a seguinte: você está conseguindo equilibrar ou você se sente aí um malabarista? Como é que você se sente? A pergunta é: como conseguir um equilíbrio na vida profissional e pessoal sem perder os resultados obtidos em ambos os papéis? Vamos conversar um pouquinho sobre isso? Primeiro ponto são as escolhas. Tem uma frase que eu gosto muito, de Steven Beckman, que você faz as suas escolhas e as suas escolhas fazem você. Eis aí a questão. Nós, como coach, temos uma ferramenta que gostamos muito e aplicamos muito ela na nossa vida e em sessões aí com os coaches, que é a perdas e ganhos. Toda escolha, ela traz uma perda e traz ganhos. Quando você faz uma escolha, seja ela qual for, pequena ou maior, depende aí da situação, questão que esteja na sua frente,
algo novo vai chegar, algo vai deixar de existir. Não tem como manter, trazer o velho para o novo e seguir, não. Então, o que nós fazemos? Para você avaliar se toma ou não aquela decisão, se escolhe ou não aquele caminho, o melhor ponto é fazer perdas e ganhos. E aí você pode me perguntar como eu faço perdas e ganhos? Da seguinte maneira: primeiro você vai focar em quê? Primeiro você vai focar se essa nova escolha que você vai fazer, quais são os ganhos que ela vai trazer, o que você vai deixar. E aí você vai avaliar: o que eu vou deixar é mais ou menos importante do que eu vou ganhar? O que eu vou ganhar é mais ou menos importante do que eu vou deixar lá para trás? É só assim que você consegue tomar uma boa escolha. Claro, não podemos prever muito aí as nossas escolhas, porque tudo são consequências. Mas a escolha é o ponto primordial para qualquer ser humano. Hoje você é resultado das suas escolhas. O que você escolheu ontem, o que você escolheu lá atrás, hoje você está colhendo. Então tenha muito cuidado com as suas escolhas, invista bastante, invista um tempinho aí para que você consiga, sempre que for necessário tomar uma decisão, que você tenha várias alternativas, vamos chamar de alternativas, para escolher. Avalie com muito carinho cada uma das alternativas que você tenha, para que você tome uma boa decisão, para que você tenha uma excelente escolha. Falando de escolhas, vamos entrar logo em seguida em outro ponto, que é o perigo de viver na zona de conforto, que não deixa de ser também extremamente importante para a inteligência emocional. A zona de conforto, eu gosto de trabalhar com elas dividida em 3 partes, que é a zona de conforto, a zona de crescimento e a zona do pânico. Vou falar aqui um pouquinho para vocês de cada uma delas. Zona de conforto é o que você está acostumado a fazer, é o que você faz todos os dias. E por incrível que te pareça, o que te segura na zona de conforto é o medo, é a insegurança do novo, é a insegurança de dar o passo à frente. É o que te segura na zona de conforto, porque precisamos dessa segurança. Muitas pessoas ficam presas à segurança que o mesmo lhe dá. Consequentemente, nunca muda os seus resultados, porque se você sempre faz as mesmas coisas, terá sempre os mesmos resultados. Isso é óbvio, né? Não adianta você fazer as mesmas coisas e querer um resultado diferente. Eis aí a questão da zona de conforto. Tudo aquilo que você faz muito bem, já está extremamente acostumado a fazer, o medo e a insegurança te prendem na zona de conforto. Vamos para a zona do crescimento. É o novo, você não tem tanta habilidade para fazer. Nessa zona de crescimento, o medo existe, porém ele já está sendo controlado por você. Quando você dá um passo à frente, quando você quer fazer o novo, quando você quer fazer o diferente, quando você quer mudar um hábito, é desconfortante, você está numa zona de esforço, é desafiante, porém você está dominando, porque você está vendo alguns resultados, você está se sentindo bem, está saindo da rotina. E isso é extremamente empolgante para qualquer um de nós. Então vale muito a pena entrar na zona de crescimento, crescer pessoalmente, profissionalmente, e isso vai fazer com que você está sempre motivado a estar sempre fazendo novo, diferente, conquistando novos resultados. A zona do pânico. Nessa zona encontramos o tipo de coisa que não fazemos de maneira alguma, que temos muita dificuldade de conseguir fazer e que provavelmente vamos falhar quando chegar lá. Vamos falhar ao tentar a primeira vez. O medo é exorbitante, o medo faz com que a gente realmente trema nas bases. Dificilmente entramos aí na zona do pânico, que ela é uma zona que não somos preparados para entrar nela. É como aquela história, aquela situação que cai de paraquedas, e ela é bem interessante. Na zona do pânico, ou vamos ficar totalmente paralisados e não vamos sair do lugar, ou vamos ter um grande aprendizado, descobrir uma nova habilidade que de repente nem sabíamos que nós tínhamos essa habilidade pela frente. Então é muito importante também
conhecer um pouquinho da zona do pânico, porém uma zona que não visitamos com tanta frequência. Ainda dentro do perigo de viver a zona de conforto, hoje temos várias técnicas sobre eficiência e eficácia. Então, eu gosto da seguinte definição: não basta mudar, é preciso aperfeiçoar. E o que é aperfeiçoar? É fazer melhor, é dar o melhor de si. E o que é mudar? É fazer algo diferente. Eis aí uma questão que eu gosto muito de trabalhar quando a gente fala da zona de conforto. Quando estamos saindo da zona de conforto, é porque queremos o quê? Traçar novos caminhos. E nós vamos falar um pouquinho agora de aprenda a traçar e conquistar suas metas pessoais e profissionais. É importante que você coloque tudo no papel. É importante que você descreva passo a passo, que você saiba para onde você quer ir, aonde você está no seu momento atual e como chegar lá. Que estratégia você vai adotar? O que você vai fazer? Então, o primeiro ponto é, para você saber responder as questões para onde você quer ir, você precisa de ter visão, missão e valores. Visão, aonde você quer estar, aonde você quer chegar. Missão, para que você está aqui, por que você está aqui, o que você realmente quer para você, aonde você se realiza, aonde você se sente bem. Valores, é o que te motiva, o que te faz acordar todos os dias de manhã, o que faz você se enfrentar, o que faz você sair da zona de conforto, o que faz você buscar o melhor, o que faz você querer ser uma pessoa melhor. Eis aí as perguntas que você precisa definir. Aonde você está hoje? O seu momento atual. Desse momento atual, o que você quer preservar? Quais são as habilidades que você quer que fique? Quais são as habilidades que você precisa desenvolver? Analise o ambiente interno e externo para que você consiga entender aonde você está hoje, porque para você desenhar melhor aí aonde você quer chegar. E quais são as estratégias que você vai utilizar? Quais são as ferramentas que você precisa ter? Quais são as ferramentas que você já tem, que você vai precisar aprimorar para que você consiga trabalhar as suas metas? Primeiro, para que a gente trace uma meta, nós precisamos ser muito específico em metas. Primeiro ponto, acredite em si. Você é o primeiro que tem que acreditar em você. Você é o primeiro que tem que entender que você tem capacidade, que você tem habilidade e que se você não tiver, que você vai buscar. Eu gosto muito daquela frase, quem não vence pelo talento, vence pelo esforço. Muitas vezes nós conhecemos várias pessoas que chegaram aonde lutaram bastante, porém, através de esforço, não tinham talento, mas buscaram tanto, foram tão persistentes que conseguiram chegar nos seus objetivos. Seja determinado, acredite, vá atrás, busque, corra atrás do que é seu, do que você está buscando, do que você está procurando e trazer para você. Eu gosto muito de usar a diferença entre persistência e teimosia. Já falamos aqui dentro de planejamento que é planeje e replaneje sempre que for necessário. Então, se você determinou lá uma meta para você, usou uma estratégia e ela não deu certo, mude a estratégia, seja persistente. Replaneje quantas vezes for necessário, porém não seja teimoso. Não insista numa estratégia que não esteja dando certo. Mude a estratégia para que você consiga atingir um novo resultado. Outro ponto extremamente, se não um dos mais importantes, seja entusiasmado. O poder do entusiasmo. Está motivado, está vibrando com as conquistas. Celebre muito cada conquista que você tenha, por menor que ela seja. Sempre que seja no final do dia, terminou o dia bem, conseguiu, celebre, conseguiu cumprir ali a sua agenda, realizou aquela venda que você tanto queria, foi contratado para aquele serviço, aquele emprego que você tanto queria, viu a pessoa que você tanto, enfim, não importa, mas celebre cada conquista, por menor que ela seja. E planejamento. Planeje sempre, coloque tudo no papel, para que você consiga trabalhar realmente suas metas. Ainda falando em meta, seja muito específico. Mensure exatamente o que você quer.
Quanto mais detalhado for o seu sonho, quanto mais detalhado for o seu objetivo, mais fácil vai ficar para a sua mente entender. Não coloque um dia, não tem um dia no calendário. Seja específico, dia tal. Porque meta, ela é imensurável, ela é de específica, ela é de tempo, ela é de atingível. Então, mensure o que você quer, especifique, determine o tempo que você vai começar e o tempo que você vai conquistar. Lembra que a gente falou lá de planejamento? Você pode até replanejar, remanejar as datas, porém coloque uma data, porque você vai poder acompanhar cada passinho aí do seu objetivo. Eu sempre gosto de dizer que a distância entre você e o seu sonho chama-se atitude. Tenha atitude, tenha foco, tenha disciplina. Só você pode tornar o seu sonho realidade. Pense nisso. Eu vou deixar aqui para vocês um plano de ação muito simples, que funciona muito legal, que você vai colocar da seguinte maneira: meu plano de ação, minha meta é, eu vou trabalhar com vocês aqui, meta de emagrecimento, para ficar mais fácil aqui para colocar, para poder ajudar vocês aí no preenchimento. Então, minha meta é, digamos que, perder 10 quilos, ok? O que eu vou fazer? Então, tá lá o seu objetivo, perder 10 quilos, eliminar 10 quilos, né? Porque em PNL a gente trabalha quem perde acha, então quem elimina, elimina de vez. Então vamos aí eliminar 10 quilos. O que eu vou fazer? Quais são os passos que você tem que fazer? Quais são as pessoas? Vamos colocar lá, o que eu vou fazer? Vou procurar um nutricionista, vou fazer atividade física. Você vai lá listar tudo o que você tem que fazer para ir atrás do seu objetivo. Quando eu vou começar? Então, se você decidiu hoje, não importa se é terça, se é quarta, se é quinta, que é aquela história. Segunda-feira começa o regime. Aí tem segunda, não. Já hoje é 28, vou esperar dar dia 1. Não, se você decidiu, decida logo. Pode ser amanhã ou acordar agora. Ao terminar a nossa conversa aqui, você já pode sentar aí no papel e colocar, seja qual for. Seja de emagrecer, comprar um carro, comprar uma casa, mudar de emprego, não importa. Decida sempre o mais rápido que você puder. Então, quando você vai começar? Como você vai fazer isso? Precisa conversar com alguém? Exemplo, você está querendo emagrecer, mas a sua casa é uma casa que vive cheia de amigos, a geladeira vive cheia de doces. Vai ficar extremamente desafiante conseguir fazer isso. Então, conversar aí com as pessoas da casa, quem faz a compra, diminuir algumas guloseimas que são colocadas e que estratégias eu vou usar para não falhar. O que você vai fazer? Qual é a âncora que você vai trabalhar para você? Âncora em PNL, a gente sempre chama aquilo que nos dá força de continuar. Seja lá uma foto, seja lá uma roupa, seja alguma coisa que você vai sempre olhar ali para que você não desista do seu objetivo, ou seja, algo que você, ou alguém. Procure sempre, todo objetivo que você tiver, procure identificar alguém que possa te dar força. Você conhece alguém que já atingiu esse objetivo? O que foi que ela fez? Quais estratégias que ela utilizou? Então, converse com essas pessoas ou leia, pesquise na internet que você vai descobrir bastante coisa que possa te ajudar nesse objetivo. Tudo bem? Continuando aqui com a nossa conversa, outro ponto muito importante da inteligência emocional é entender como você funciona, para depois entender o outro. Que é muito importante a nossa comunicação, que já falamos um pouquinho lá atrás, que a comunicação, a responsabilidade é de quem emite. Então, para que você entenda como você funciona, para depois você entender o outro, porque se você não entende como você funciona, vai ficar bem complicado você querer entender o outro, concorda? Então, primeiro, absorva bastante a mensagem. O significado real da comunicação é a resposta que se obtém com o resultado da estrutura da comunicação e de seus resultados. Foi verificado o seguinte conteúdo. Tudo que eu estou conversando com vocês é toda a nossa fala verbal, porque nós somos divididos a comunicação em três pontos. Verbal, a fala e a linguagem corporal. Tudo que eu falo para vocês representa 7% da nossa comunicação, a parte verbal.
fala, que é o tom da voz, a colocação das palavras, que corresponde a 38% da nossa conversa. E a minha linguagem corporal representa 55% do que nós estamos conversando, dessa comunicação que eu estou tendo com vocês. Eis aí a questão da importância da comunicação. Então verifique bem, nós já falamos bastante lá no ouvir, sobre a questão da importância de se mostrar interessado, para que você consiga trabalhar aí essa questão de se entender melhor, para que você possa entender o outro. Já falamos na questão de crítica, de julgamento, foi só um reforçozinho para que você possa trabalhar bastante aí sua inteligência emocional. Nós vamos entrar agora numa parte que eu gosto muito, que são valores. As forças que movem as suas decisões. O que te move? Essa é uma pergunta que eu deixo para você como reflexão. O que te move? O que te faz acordar todos os dias pela manhã? O que te faz querer ser um profissional melhor? Um pai melhor, uma mãe melhor, uma esposa melhor, um esposo melhor? Quais são as suas prioridades? Quais são os seus reais valores? Aquilo que você não faz, não passa por cima de maneira alguma. Voltando a essa questão, quais são? São as suas convicções? São os seus sonhos? É o amor? São os seus ideais? O que realmente te move? Para que você consiga atingir os seus sonhos. Então verifique quais são os seus valores, para que você consiga entender aquilo qual é a importância de valor, e daqui a pouquinho nós vamos falar de missão. Qual é a importância de saber o seu valor central? Porque é ele que move as suas decisões e é ele que não deixa que você tome decisões erradas. Porque se você souber exatamente qual é o seu valor central, eu vou passar para vocês um pouquinho do meu valor. O meu valor primordial é crescimento e evolução. Então, todas as coisas, todos os fatos que surgem para mim, que me faça crescer como pessoa e me faça crescer como profissional, eu faço de braços abertos. Estar aqui conversando com vocês foi um grande desafio, mas me trouxe um excelente aprendizado. Então eu aceito assim de braços abertos. Se fosse algo que fosse prejudicar o meu conhecimento, a minha evolução, eu já pensaria 2 vezes. Então só para deixar aqui uma dica para vocês qual é a importância do valor nas nossas relações. Vamos entrar agora em missão de vida. O que é missão de vida? Você conhece a sua missão de vida? A missão de vida, ela é a razão da sua existência. É para o que você veio, é o que te realiza, é o que te completa. Então eu vou deixar aqui com vocês algumas perguntas para que vocês possam trabalhar um pouquinho aí a sua missão de vida. O que você faz com naturalidade? É aquilo que é nato seu, é a comunicação, é gerenciar conflitos, é intermediar. O que você faz bem? É ouvir o outro, né? É dar conselhos. O que você faz com tanta naturalidade? Quais são os seus talentos? O que você faz bem também? Existe a questão de fazer com naturalidade e fazer bem. São 2 coisas muito próximas uma da outra. Qual o seu propósito na sua profissão? O que você busca? Eu falei com vocês que atualmente eu exerço a minha profissão de administração de empresa, está ligada com a minha missão de servir, de ajudar, de cuidar, de ensinar. Está muito ligado, então eu amo administrar. Hoje eu tenho uma empresa de material de limpeza, no qual hoje eu tenho 60 funcionários diretos e trabalho com mais de 150 pessoas indiretamente, e é a minha grande paixão. Eu hoje me encontrei. Falei com vocês que eu era formada em biologia, que eu sou formada em biologia, que eu nunca exerci a profissão, porque realmente, apesar de gostar, na época que eu estava cursando, algo não encaixava bem. E a administração chegou assim como um casamento perfeito. Então, por quê? Qual é o seu propósito como profissional? O que é que você busca além da recompensa financeira? Claro, é evidente, é importante. O financeiro faz parte para que você consiga atingir seus sonhos, consiga
uma estabilidade para você e para sua família, mas eu sempre falo, o dinheiro, o sucesso é consequência daquilo que você faz com muito amor e com muito carinho. Então, assim, pense direitinho referente aí o que é que você quer com a sua profissão, além de realmente se manter estavelmente financeiramente. O que eu posso realizar a partir de agora? Onde as minhas qualidades, talento e energia produzirão os melhores resultados? Quais as minhas reais preocupações e que de fato elas implicam nas minhas atitudes? Eu sempre gosto de citar uma fórmula que eu aprendi num curso, um desses cursos que eu faço, que são vários. Eu gosto muito da fórmula da missão. Esse instrutor chegou para a gente e falou da seguinte maneira: 70% daquilo que você faz você tem que gostar muito e apenas 30% você tem que fazer sem gostar. Aquilo que você tem que fazer porque, exemplo, ninguém gosta de ir para o banco na fila, mas às vezes tem que ir. Então, aquilo que você tem que... Nunca iremos conseguir fazer 100% das atividades em plena realização. Mas, assim, é essa a fórmula para que você se sinta realizado. É você fazer 70% daquilo que você faz, você tem que fazer porque você gosta. Você passa no mínimo 8 horas diárias no seu trabalho. Se você não está se sentindo bem no seu trabalho, se você não se sente bem, como é que fica essas 8 horas diariamente? Passa 1 ano, passa 2, passa 3, daqui a 5, 6 anos, como você vai estar? Aonde você vai estar? Como vai estar aquela questão do estresse? E aonde vai ficar a sua missão? Como você vai conseguir trabalhar a questão de alinhamento de missão e valores? E, já finalizando a nossa conversa, você pode até não conhecer a tua missão, mas mais cedo ou mais tarde ela vai aí bater na sua porta. Sabe quando a gente fica sentindo aquele vazio, não sabe exatamente, está faltando alguma coisa, tem alguma coisa que não está legal, e aí a gente às vezes fica procurando cabelo e ovo, como diz aí a maioria das pessoas, porque estamos trabalhando desalinhados com a nossa missão e com os nossos valores. Então pense bem direitinho sobre a questão aí da sua missão. Tem uma frase que eu deixo para vocês como reflexão, eu gosto muito dessa frase, que é a seguinte: só descobrimos que estamos ficando velhos quando nossos sonhos viram lembranças. Reflitam bastante sobre essa frase, cuide bastante dos seus sonhos, das suas escolhas, para que você consiga realmente ter resultados diferentes. Bom, gente, estamos chegando aqui ao final da nossa conversa. Espero ter contribuído bastante com vocês. Tenha a vida mais leve, ria mais, brinque mais, use muito a sua inteligência emocional, se preocupe bastante com a sua saúde emocional, ela faz toda a diferença nos seus resultados. Nunca desista dos seus sonhos. Tem um provérbio russo que eu gosto muito: é melhor voltar no meio do caminho do que se perder do caminho traçado. Planeje, replaneje, não desista, acredite, mude as estratégias sempre que necessário. E uma dica que eu deixo para vocês é a seguinte: assuma o controle da sua vida, gerencie as suas emoções e reduza o estresse. São os pontos para que você tenha aí bastante sucesso na sua vida, tanto profissional como pessoal. Enfim, chegando aqui ao fim da nossa conversa, eu quero resgatar um pouquinho com vocês quais foram os nossos aprendizados de hoje. Faça o possível, tenha fé, extraia o melhor de toda e qualquer situação. Não desista quando você pode ir além. Acompanhe passo a passo, comemore cada conquista, esqueça o limite. O céu é o limite. Atire nas estrelas para que você consiga acertar, pelo menos aí na lua, e mude os seus resultados. Descubra a sua missão, para que você tenha muita motivação, para que você consiga fazer a diferença. Já fechando com vocês, deixo mais uma frasinha: motivação do querer ao fazer só depende de você. Gostaria muito
de receber o seu feedback, para que eu também possa trocar aprendizado, aprenda mais com vocês. Me fala um pouquinho sobre inteligência emocional, o que pode, como ela influencia você, como alguma atitude sua envolvendo inteligência emocional te ajudou ou te atrapalhou, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional. Chegamos ao fim da nossa conversa. Eu quero muito receber o seu feedback. Aqui vai estar o meu e-mail, o Facebook, para que você escreva para mim. Me fale exatamente aí do que é inteligência emocional para você, aonde ela te ajudou, aonde ela te atrapalhou, tá bom? Para que a gente possa trocar a experiência e eu possa aprender bastante com vocês. Espero ter contribuído muito com vocês em alguma dica, em alguma que eu passei para vocês. Espero ter contribuído para esse aprendizado. Me despeço de vocês, desejo um lindo final de exercício para vocês. Estamos encerrando o ano, que o ano que vem possa ser um ano cheio de conquistas. Coloque no papel seus sonhos, suas metas, tá legal? Para que você mude aí os seus resultados. Desejo muito sucesso para você, para toda a sua família, muita paz, muita alegria e muita harmonia. Muito obrigada por você ter me ouvido, obrigada pela sua paciência, obrigada pelo seu carinho, tá bom? Beijo grande no coração de todos vocês. Tchau, gente, prazer enorme. Beijo.